falando sobre os desafios e oportunidades na valorização de CDR, pegando um zoom na indústria do cimento, né? Antes de mais nada, eu sou o gerente de operações e negócios da Geocycle, sou engenheiro de formação e sou certificado na área de processos industriais pela Holcim, na Suíça. Estou acompanhado aqui da nossa equipe, aqui, nossa gerente comercial, a Bernadette Carvalho, e o nosso líder de operações, o Sérgio Camelo. O que é a Geocycle? A Geocycle é uma divisão do grupo Lafarge-Holcim, atualmente Holcim, é uma empresa franco-suíça, que houve da fusão da Lafarge com a Holcim. A Geocycle é responsável por fornecer soluções no gerenciamento e destinação de resíduos, tanto industriais quanto domésticos, ao redor de todo o mundo. Nós estamos em 44 países, nos 5 continentes. Temos aí cerca de mais de 2.000 empregados. Temos 180 unidades aí preparadas para realizar o coprocessamento nas nossas plantas integradas. E temos 80 plantas de pré-tratamento, de pré-processamento de resíduos, né? Temos mais de 10.000 clientes ao redor do mundo. E a história tanto da Lafarge quanto da Holcim, temos mais de 30 anos na experiência de coprocessamento. E falando do nosso propósito, apresentando, né, da Geocycle, Mundo Geocycle Brasil, nosso propósito é transformar resíduos em matéria-prima e energia, utilizando a economia circular e reduzindo as emissões de CO2. E um ponto muito interessante, que eu também não vou... O próprio Cristiano falou da apresentação, do gráfico, né, de destinação, mas é porque tudo está muito conectado. A gente está numa convergência muito grande aqui, falar até uma palavra específica, sincronicidade, né? Acho que está tudo culminando. E está aqui, tudo que a gente já falou hoje, a gente vai falar mais uma vez aqui. E aí, para não ser redundante, eu acho que eu vou pedir um apoio muito de vocês num exercício que a gente vai fazer aqui um pouquinho mais à frente. E só para concluir sobre a Geocycle Brasil, então nós oferecemos soluções aí na destinação de resíduos através do coprocessamento nas nossas plantas de cimento. Temos hoje cerca de 44 empregados na Geocycle, está distribuindo entre a nossa planta em Pedro Leopoldo de pré-processamento e um escritório comercial aqui em São Paulo. E com relação à Lafarge-Holcim, temos 5 plantas integradas que realizam coprocessamento. Temos 3 no estado de Minas Gerais, Barroso, Montes Claros e Pedro Leopoldo. Temos Caporã, na Paraíba, e Cantagalo, no estado do Rio de Janeiro. Bom, então, quando a gente fala em valorização de CDR, temos aí desafios e oportunidades. E aí eu vou pedir o apoio aí para a gente acordar ainda mais depois da feijoada. O que essa figura representa para cada um de vocês aí? Quem saberia dizer? Quem me ajuda? É uma rede. É uma boa. Uma rede. Quem arrisca mais uma? É uma senoide, alguma coisa assim? Bom, vou ajudar um pouquinho mais, hein? E agora? O que significa essa figura? Alguém chuta ou não? Ok. Estamos chegando lá. O início não muito promissor, né? E aqui chega até a fazer uma queda, né? Bom, então o que seria isso, pessoal? É a curva de mudança. Alguém já ouviu falar sobre isso? Essa é a curva de mudanças que cada um de nós, segundo os estudos, né, desse estudioso, o Kubler-Ross, que todos nós passamos quando acontece uma mudança. Só que alguns passam por essa curva de forma muito rápida e outros demoram um pouco mais. Mas, Thiago, o que isso tem a ver com valorização de CDR e desafios? Tem tudo a ver, porque muitas das vezes a gente gasta muita energia, porque aqui nessa curva é o tempo, no eixo X, no eixo Y, é a energia, é o gasto de atividades que a gente gera durante toda essa curva, né? Que começa aqui com o choque,
a negação, raiva, depois a gente começa a querer ganhar com a mudança, aí a gente vai para uma fase de baixa energia, que é a depressão, né? A gente para aqui, fica um pouco depressivo, mas depois começa a aceitar a mudança e entra numa fase de comprometimento. Isso está diretamente relacionado com tudo que a gente falou na parte da manhã de paradigmas, mudanças, e que a indústria do cimento passou durante seu desenvolvimento. Então, quando a gente fala dos desafios e a nossa curva de aprendizado, deixa eu voltar aqui que eu lembrei, eu não posso esquecer esse tema. Meu chefe, quando a gente estava montando essa apresentação, ele compartilhou até um caso curioso. Quando ele começou numa unidade na Bahia, em 1998, com os combustíveis alternativos, e aí nós temos, né, o operador de painel, que é uma pessoa-chave na produção, que cuida da operação do forno, da produção de cimento, e ele chamava de combustível destrutivo. Agora vamos começar com combustível destrutivo aqui, a injeção. Não era combustível alternativo, era destrutivo. Então ele estava ainda nessa fase aqui de negação, de raiva. Só que hoje o coprocessamento para a indústria do cimento é uma questão de competitividade, tanto na parte de emissões e na parte de sustentabilidade do seu negócio. Hoje tem plantas que, se a gente parasse o coprocessamento, elas não são mais viáveis, principalmente nesses dois aspectos. Então, pegando a fase, como o Juliano comentou, iniciou-se com os pneus, né, e as biomassas. Na época, na unidade onde ele estava, era o Dendê e acho que um pouco de pneu. E aí os desafios, a gente fala, granulometria, umidade nem tanto, mais para biomassa, mas a granulometria do pneu, como é que vamos fazer? Poder calorífico, a gente falou das mudanças do óleo, depois vai para o carvão, depois pet coke, a gente estava conversando na hora do almoço, e a gente parte para materiais com poder calorífico, a energia, para a produção aí do clinker menor, né? Depois disso, a gente teve o tema dos sistemas de injeção. Como é que a gente injeta isso no forno? Qual é a melhor forma? Onde que é o ponto certo? Onde a gente coloca no forno, no pré-aquecedor? Né? Para quem não conhece um forno de cimento, a gente tem uma estrutura que chama pré-aquecedor e depois a gente tem o forno rotativo. Então, esse foi o primeiro desafio e a gente aprendeu com ele e seguimos em frente. Mas na indústria do cimento a gente fala o seguinte, quando a gente começa a aprender as respostas, muda as perguntas. Aí mudamos para o CDRI, classe 1 e classe 2. Como é que vamos fazer isso? O que é isso agora? Combustível destrutivo para o forno. Material heterogêneo, poder calorífico ainda mais baixo, cinzas que variam. Por que a cinza é ruim? Porque a cinza, hoje, o grande benefício do coprocessamento é que as cinzas viram clinker. Né, incorporam na nossa matéria-prima básica do cimento, que é o clinker. E quando isso varia a qualidade desse clinker. Depois temos o cloro, que traz os aspectos operacionais do forno, entupimento, volatilidade, outro impacto. Passamos com o CDRI a ter o tema de acuracidade de injeção. Né? A gente, quando fala em qualidade, né, tudo varia, mas a gente tem que ter uma variabilidade menor. Passamos a ter esse desafio. Manuseio do material. Tem CDRI, que é pegajoso, outro é mais úmido, outro agarra. E os outros pontos que a gente já falou da fase de pneus e biomassas. E agora a gente está aqui, o nosso presente é o combustível derivado de resíduo sólido urbano. E aí, o que trouxe o CDRU de novas perguntas para a gente? Ainda mais heterogêneo, ainda mais cloro, conteúdo de orgânicos, que é o desafio da separação, de todo o processo de pré-processamento, nas unidades dos aterros, nas unidades de triagem mecanizada, semi-mecanizada. E o poder calorífico também ainda mais baixo do que alguns CDRIs. Então, novas perguntas e aprendemos. E aí vem
o ponto. O que vem depois? Será que para no CDRU? Tem gente que fala mineração de aterro no futuro. Outros tipos de resíduos. Temos mais desafios para frente e vamos ter que aprender e passar por aquela curva de mudança o mais rápido que a gente puder. E tudo isso só foi possível a gente sobrepujar esses desafios atendendo os temas ambientais, sendo compliance, gerenciamento das emissões e saúde e segurança. Por que eu destaco principalmente saúde e segurança? É um valor para a LafargeHolcim, para a Geocycle. E quando a gente fala de combustível, falamos em possibilidade de incêndio, de impactos na nossa operação, saúde ocupacional. Então, a gente tem que ter requisitos, protocolos, medidas de controle muito rígidas para a gente passar por esse desafio. Para vocês terem uma ideia, apenas para título de conhecimento, nós temos uma certificação na Geocycle, que a gente chama de ACERT, uma certificação em todo o mundo, que fala dos riscos de saúde ocupacional e saúde e segurança das instalações de todas as nossas plantas. E aí falamos de oportunidades. Bom, quais são as oportunidades que nós temos, então? Quando a gente fala em tecnologias, a gente comentou, hoje estamos no CDRU, temos cloro. Já temos purga de cloro através da farinha, através do gás de exaustão do forno. Está ali inteligência artificial. A gente tem plantas que têm sistemas que já operam a planta sozinho. Aqui no Brasil, muitas das plantas já têm esses sistemas. Só que eles estão evoluindo para que se adaptem a esse tipo de variação dos combustíveis. Ou seja, opa, está oscilando esse material. Eu já vou tomar uma medida antes que ele traga algum problema. Um outro aspecto é que nos fornos de cimento, nós temos muito ainda a carga de energia térmica dos combustíveis alternativos no pré-aquecedor. Mas a gente tem um caminho ainda interessante na injeção que a gente chama do nosso queimador principal, né? E a modernização dos fornos. Temos parques com plantas mais de 50 anos, operando, 40 anos. E quando a gente fala o exemplo de outros países, e principalmente a Ásia, temos plantas aí com menos de 10 anos, fornos novos, já com sistemas de recuperação de energia elétrica, preparados para o combustível alternativo. Então, esse são oportunidades, né, que vão aparecendo à medida, como o Bacim apresentou muito bem, do aumento do combustível tradicional, né? Um outro aspecto alguém saberia dizer em qual ano, hoje a gente está na faixa de 20% de energia de resíduos, né, de combustíveis alternativos na nossa matriz energética no Brasil, de forma geral. Alguém saberia dizer em que ano que a Europa estava nesse patamar? Alguém poderia arriscar, me ajudar aí? Quem que chutaria um ano aí? Em 90? Chegou próximo. 1996, a Europa estava nesse patamar de 17% a 20%. Ou seja, a gente tem um gap aí de 26 anos comparado à Europa. Nós temos plantas até do nosso grupo, que, como na Áustria, com acima de 70% de combustíveis alternativos resíduos. Não é mais biomassas, é apenas de combustíveis derivados de resíduos. Então, temos oportunidade. E temos tecnologia já para poder fazer isso. Outra oportunidade que nós falamos aqui hoje também, certificações verdes, o plano de resíduos sólidos, lei de incentivo à destinação, isso também ajuda nesse direcionamento das oportunidades. Contar com o poder público. Sociedade, coleta seletiva, redução da destinação de orgânicos. Falamos aqui hoje também, destinamos muito orgânico ainda, né, comparado a outros países, Estados Unidos. Então, termos materiais melhores destinados, né, nos ajuda.
infraestrutura, logística, apesar do resíduo não pode estar muito distante de onde ele vai ser destinado, mas mesmo assim a nossa logística ainda não é super eficiente. Então, com certeza, temos oportunidades aí também. E tudo isso culmina no final com soluções. Mas essas soluções só acontecem com todos esses membros da cadeia atuando juntos. É como uma corrente. Não pode... se um não estiver funcionando, isso não acontece. Bom, um ponto que eu até acabei pulando é quando a gente fala só para... imagino que a maioria até conheça a tecnologia de coprocessamento, mas a gente tem dois aspectos no coprocessamento. O combustível, derivado de resíduos, que substitui combustíveis tradicionais, combustíveis fósseis, como o coque de petróleo. E nós temos também a matéria-prima alternativa, que ela não a gente não tem a recuperação energética térmica, mas a gente tem a recuperação de outros minerais que a gente precisaria comprar e que vem de algum processo de mineração e a gente substitui. E, por fim, eu deixo aqui mais uma pergunta. Qual será, no futuro, o maior custo na cadeia de produção do cimento, até a entrega ao cliente? Quem que arrisca aí mais uma resposta dessa? Quem me ajuda? Petcock. Pode ser, vamos ver. Mais alguém? Qual será o maior custo, pessoal? Ninguém arrisca mais? Qual? Transporte. Também. Energia elétrica. Mas esse aqui tem a tendência de ser o maior custo, CO2. E como é que o coprocessamento ajuda nisso? Queimar resíduos gera CO2. Só que os resíduos têm uma emissão de CO2 menor do que os combustíveis tradicionais. Essa é o grande sacada do coprocessamento. E, além disso, quando a gente fala de biomassa, seja incorporada nesse CDR ou até com outro tipo, ele separado, a biomassa a gente tem o efeito da neutralidade. Então, pessoal, o custo de CO2 é algo que está chegando. Temos plantas hoje na França que é um custo altíssimo de taxação de CO2. E, de novo, se não tiver o coprocessamento, aquelas plantas não rodam. E para a gente buscar essa excelência nas emissões, a Geocycle acredita em 4 grandes atitudes. A primeira, planejamento e preparação. Isso aqui é um planejamento e preparação. O segundo, comportamentos positivos, ou seja, a gente tem que passar daquela curva da mudança muito rápida. O terceiro é remover os obstáculos. Também estamos fazendo isso aqui hoje, trabalhando para que a gente remova os obstáculos desse desafio. E, por fim, utilizar as lições aprendidas, aprender e utilizar essas lições rapidamente. Era isso que eu tinha para apresentar a todos. Agradeço. Muito obrigado.